Essa é a nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso. Nossa faculdade é ESA+, e nós estamos nos formando em odontologia. O nosso trabalho tem tema de restabelecendo contatos interoclusais por meio de tabletops em resina composta e é um relato de caso. O nosso grupo é composto por mim, Maria Clara Corrêa, pela Eduarda Paz Cávoli e pelo Luzimar Reinaldo Neto. Nós fomos orientados pela professora mestre Thaís Barros e o nosso co-orientador foi o professor Edson Barros. Bom, Pince e seus colaboradores, em 2020, disseram que o cirurgião dentista precisa conhecer os aspectos anatômicos e morfológicos de uma oclusão funcional saudável. E o que é a oclusão? A oclusão é a forma harmoniosa com que os dentes se encontram durante o fechamento da boca, ou seja, durante o encontro da maxila com a mandíbula, de acordo com Campos, em 2018. Engel, em 1899, definiu como condição para uma oclusão ideal quando a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco vestibular do primeiro molar inferior, definido assim a classe 1 de Engel. Bom, quando não temos o contato ideal, nós podemos ter a ausência de contatos ou contatos excessivos, e tem consequências como a instabilidade condilar, hiperatividade muscular, relação de forças laterais entre os dentes antagonistas, e ausência de guia canino ou função em grupos de lado de trabalho, de acordo com a CIS e seus colaboradores em 2015. Nos casos de reabilitação oral, quanto mais complexos os casos, nós devemos observar aspectos oclusais dos nossos pacientes, como a dimensão vertical de oclusão, também conhecida como DVO, e a dimensão vertical de repouso, também conhecida como DVR, de acordo com Alonso e seus colaboradores em 1999. Também devemos levar em consideração o espaço funcional livre, que é a diferença entre a DVO e a DVR. Althoff e seus colaboradores, em 2007, explicitam que as alterações na DVO podem ocorrer em pacientes que perderam elementos dentários e são comuns também em procedimentos restauradores que não foram feitos com excelência durante tratamentos ortodônticos, ortognáticos e em pacientes com desordem temporomandibular. Vale ressaltar que não é porque o paciente tem desordem temporomandibular que ele vai ter alguma alteração na DVO. Não é porque esse paciente tem alteração na DVO que ele vai ter alguma desordem temporomandibular. Para nós identificarmos quando há algum tipo de alteração, é preciso entender o contato oclusal normal. E ele é atingido quando dois dentes antagônicos posteriores contactam as cúspides palatinas dos superiores nas fossas centrais opostas. E as cúspides vestibulares inferiores contactam as fossas centrais opostas. Isso de acordo com Oxon em 2008. Ele também disse que nos dentes anteriores o contato deve ser as bordas incisais dos incisivos inferiores e as superfícies palatinas dos incisivos superiores. Elas podem formar um ângulo de 185 graus. Falando ainda de DVO, existem alguns métodos para determinar a DVO. E de acordo com Dantas, os mais utilizados são o métrico, o fonético e o das proporções faciais. Magna e seus colaboradores, em 2010, disseram que para restabelecer a DVO e para restaurar dentes posteriores, o clínico pode lançar mão de técnicas diretas com resina compostas ou indiretas com cerâmica. Comentando um pouco sobre resina, nós temos resinas do tipo híbrida, microhíbrida e nanoparticulada. Bom, a diminuição do tamanho da partícula e o aumento da quantidade de carga na composição das resinas compostas melhoram as suas propriedades mecânicas e apresentam um desempenho satisfatório quando estão em função, de acordo com Opton e seus colaboradores em 2014. Lopes, Vieira e Araújo, em 2004, disseram que após um refinamento das resinas híbridas, houve o desenvolvimento das resinas microhíbridas. Essas possuem excelentes propriedades físicas e uma boa capacidade de acabamento e polimento. Jackson e Morgan, eles expuseram que, apesar do sucesso das resinas microhíbridas, essas apresentam algumas desvantagens, como a sua alta viscosidade. Quando as resinas nanoparticuladas, essas são resinas de uso universal,
Podem ser empregadas em dentes posteriores, em dentes anteriores, procedimentos estéticos ou não. São resinas universais. Com o aumento do teor de carga, a contração de polimerização, o coeficiente de expansão, a absorção em água são reduzidas e a resistência à compressão, a desgaste e tração e o módulo de elasticidade são aumentados, de acordo com o que seus colaboradores em 2010. Com base nos resultados de uma revisão sistemática em meta-análise de Veiga e seus colaboradores em 2016, não há evidências de diferença em termos clínicos de longevidade entre restaurações diretas e indiretas em resina composta. Essa conclusão permanece válida mesmo quando o tipo de dente é levado em consideração. Ou seja, se nós restaurarmos um dente de maneira direta e esse mesmo dente de maneira indireta, ambos vão ter a mesma longevidade clínica. Baratieri e seus colaboradores, em 2001 e 2011, disseram que o profissional deve estar habilitado para diagnosticar corretamente e compensar a situação clínica, independente da técnica. Ou seja, o profissional precisa saber identificar qual técnica se aplicar melhor àquele caso e resolver aquele caso de acordo com a melhor técnica, ou seja, saber fazer ambas as técnicas. Agora eu vou passar a palavra para o Reinaldo, que vai falar a respeito do caso clínico. Bom, eu vou falar sobre o relato de caso. O paciente LRBGN, de 22 anos e do gênero masculino, procurou atendimento por apresentar uma insatisfação funcional com a sua mordida. Na anamnese, o paciente relatou boa condição de saúde, sem histórico de doença pré-existente ou relato de dor, tanto de origem dentária quanto articular. Mas ele descreveu apresentar episódios esporádicos de apertamento. A queixa principal dele era a ausência de contato nos dentes posteriores, o que resultava numa ineficiência mastigatória. Durante o exame clínico intraoral, observou-se a ausência de contato entre os dentes posteriores das arcárias antagonistas, quando o paciente está em Mi. Essa avaliação foi realizada utilizando fita carbono 12 e pinça tipo Muller. Clinicamente, a gente pode observar a ausência de contatos interoclusais posteriores. Não foi observado sinal clínico de perda de DVO, como desgaste das cúspides, por exemplo. As bordas incisais dos dentes anteriores apresentavam desgaste compatível com o processo fisiológico. Apenas os elementos 33 e 43, que são os caninos inferiores, ficaram mais evidentes a presença de desgaste na faceta das arestas longitudinais. Ainda na consulta inicial, após a realização dos exames extra e intraoral, o paciente foi orientado a realizar uma consulta ortodôntica para diagnóstico e avaliação da possibilidade de tratamento. Mas nesse momento o paciente relatou já ter realizado o tratamento ortodôntico e não se manifestou disposto a submeter-se novamente. Foi possível confirmar a ausência de contato nos dentes posteriores e contatos satisfatórios nos anteriores, exceto no 11, onde havia contato excessivo. O plano de tratamento estabelecido foi a reanatomização dos dentes posteriores com resina composta. Além disso, foi planejada a substituição das restaurações de resina nos elementos 12 e 22 e o recontorno da borda incisal dos 4 incisivos superiores. O clareamento dental foi feito como forma de ressaltar o resultado estético do caso. E no modelo de estudo se iniciou a etapa de encerramento de diagnóstico. Como a gente pode ver nas imagens, os acréscimos de cera foram realizados principalmente na arcada inferior e nos premolares superiores direito e esquerdo em menor quantidade. O modelo encerado foi moldado com silicona de adição densa e fluida para a obtenção da guia, que foi carregada com resina bisacrílica e levada na boca para que os acréscimos propostos no enceramento fossem checados clinicamente. A gente pode ver o mockup em posição na imagem e observar a guia de silicona confeccionada sobre o modelo de gesso, encerado para a realização do mockup. Com ele em posição, foi possível checar o restabelecimento dos contatos dos dentes posteriores. Foi realizada, dessa vez com a silicona de adição, para a obtenção dos modelos de trabalho, e um novo registro foi tomado para a montagem articulador. Sobre o modelo de trabalho inferior foram confeccionadas overlays de resina composta, os tabletops, pela técnica semidireta. Para isso, utilizou-se uma silicona de adição transparente de presa rápida e elevada estabilidade de dimensão e forma, que se chama registrado Clear da Voco. Ela foi dispensada nas faces oclusal, vestibular e inigual dos dentes posteriores, no modelo de estudo encerado. Na imagem, a gente pode observar a silicona de adição transparente sendo dispensada sobre o modelo de estudo e perceber que a transparência do material vai permitir a passagem da luz do aparelho de fotopolimerização.
Dessa forma, se obteve uma guia de transferência das restaurações planejadas. A resina composta nanoparticular da Fiotec Z350 XT da 3M foi acomodada como espátula de inserção no interior da guia, como a gente pode ver na figura, e o conjunto foi colocado sobre o modelo de trabalho inferior, previamente aliviado com fita Teflon até que a matriz se encaixasse. E então foi realizada a fotoativação por 40 segundos em cada face. Esse procedimento foi repetido para cada elemento. O disco diamantado de dupla face da American Boys foi utilizado para separar as peças que porventura ficaram unidas. Brocas diamantadas de acabamento e pedras de Arkansas foram utilizadas para remover os excessos mais grosseiros. E para o procedimento de polimento, foi utilizada uma borracha diamantada, discos polidores, espirais diamantadas de granulação média, escova de carbeto de silício e escova de pelo de cabra. A figura ilustra os tabletops confeccionados imediatamente após a polimerização e remoção da guia de silicona, ainda com excesso de material, na figura A. Após o acabamento e polimento na figura B, C e D, as peças alcançaram um resultado estético excelente. As peças foram cimentadas de forma adesiva uma a uma, e uma tira de poliéster foi utilizada nas proximais para evitar a união aos dentes adjacentes. Cada tabletop foi internamente condicionado com ácido fosfórico por 30 segundos, seguido de lavagem abundante pelo dobro do tempo. Após seca, as peças receberam uma camada de sistema adesivo universal chamado Single Bond, da 3M, seguido de fotoativação. Na boca, realizou-se a asperização com pontas diamantadas 3195 e 3118F na superfície oclusal e no terço oclusal das faces vestibular e lingual. Em seguida, as superfícies foram condicionadas com ácido fosfórico 35%, seguido de lavagem, secagem e aplicação do sistema adesivo e fotopolimerização. Um cimento resinoso dual fotopolimerizável chamado Alcencore da FGM foi aplicado no interior das peças e estas assentadas até que o excesso de cimento escoasse. Uma espátula de inserção foi utilizada para a remoção desses excessos e, em seguida, realizou-se a fotoativação. Após cada cimentação, o acabamento e ajuste dos pontos de contatos proximais com tira de lixa diamantada serrilhada e tiras de lixa de poliéster para acabamento proximal, tudo da TDV, foi executado. Quando houve necessidade, acréscimos de resina composta foram realizados para alcançar melhores características anatômicas, tanto na face vestibular quanto na lingual. Na arcada superior, apenas os elementos 14, 24, 15 e 25 receberam acréscimo de material. A avaliação do enceramento proposto deixou evidente que a espessura do material a ser acrescentado era pequena. Por isso foi optado a confecção de restauração em resina pela técnica direta. Para isso, uma matriz de silicona transparente chamada registrado Clear da Volco foi confeccionada sobre o modelo de gesso encerado, da mesma forma que na técnica semidireta. Sob isolamento absoluto, foi realizado o condicionamento com ácido fosfórico a 35% na superfície dental previamente asperizada, seguida de lavagem abundante, secagem, aplicação do sistema adesivo e fotopolimerização. A guia de transferência de silicona foi carregada com uma resina fluida de elevado conteúdo de carga chamada Grandioso Heavy Flow da Volco, na cor A1. Levada em posição e, em seguida, realizou-se a fotopolimerização. Cada restauração foi realizada individualmente. Uma fita Teflon foi posicionada nas proximais para evitar a união da restauração com os dentes vizinhos. Após cada restauração, os pontos de contato foram revisados e ajustados com tira de lixa, da mesma forma que na técnica semidireta. Finalizadas as etapas restauradoras, todos os contatos foram checados e ajustados, tanto em máxima intercuspidação como durante os movimentos excursivos da mandíbula. As arestas longitudinais distais dos elementos 33 e 43 foram reconstruídas com resina composta nanoparticulada de forma direta, para restabelecer a guia canina durante os movimentos de lateralidade. De acabamento e polimento, discos de lixa de diferentes granulações foram utilizados para remoção de excessos, refinamento da anatomia e acabamento das interfaces adesivas. Na sequência, se utilizou o disco diamantado para polimento de 2 granulações, escova de carbeto de silício, escova de pelo de cabra, conforme a gente pode ver aqui ilustrado nas fotos. Na utilização do caso, as resinas antigas dos elementos 12 e 22 foram removidas, como a gente pode ver nas figuras, e uma nova remodelação foi executada também com resina composta nanoparticulada de forma direta, empregando a mesma sequência de procedimentos descritos anteriormente. Mostra a sequência de acabamento e polimento, borracha e disco espiral diamantado, seguido de escova de carbeto de silício e escova de pelo de cabra. A utilização das bordas incisais dos elementos 11 e 21 fecharam a série de procedimentos adesivos que foram planejados para a resolução desse caso. A figura ilustra o caso finalizado nas vistas oclusal, lateral, direita e esquerda e o sorriso. A gente pode perceber o restabelecimento dos contatos posteriores.
Placa oclusal para proteção das restaurações. O caso está em acompanhamento há 11 meses e não há relato de cansaço, dor muscular ou articular. Também não houve fratura de nenhum elemento posterior que recebeu procedimento adesivo. Houve apenas o desgaste da guia canina do lado direito, que foi prontamente reconstruído. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Eduarda, que vai falar sobre a discussão e sobre as considerações. Bom, agora nós iremos discutir alguns pontos sobre o caso clínico que foi apresentado, começando pelo o conceito de DVO, que foi descrito pela Academia de Prótese Dentária em 1989 como a altura do perfil facial do paciente e esta sendo medida por meio de 2 pontos quando os dentes estiverem em oclusão. Por esse motivo, considerou-se o caso como uma alteração da DVO, levando em consideração também que o paciente ele não apresentava contato entre os dentes posteriores. Como já foi mencionado no início pela Maria Clara, mudanças como migrações dos dentes, extrusões e giroversões, elas acarretam uma sobrecarga dos dentes anteriores, podendo ocasionar diferentes consequências dependendo do indivíduo. Essa afirmação foi feita por Costa e colaboradores em 2017. E na avaliação inicial do paciente, após a montagem dos modelos de estudo no articulador, foi possível nós detectarmos que a ausência dos contatos posteriores que o paciente apresentava gerou um contato exagerado na região anterior, mais especificamente no elemento 11, que chegou até a fraturar o elemento no modelo de gesso. E apesar do paciente ele se queixar de ineficiência mastigatória, a harmonia entre os textos da face dele estavam preservada e não havia nenhuma alteração fonética. Pegoraro, em 2004, e Ockerson, em 2008, definiram uma oclusão ideal e estável quando as forças oclusais estão direcionadas para o longo eixo dos dentes posteriores, quando há contato bilateral e simultâneo e quando os movimentos de lateralidade são promovidos pelos caninos. Estes conceitos eles não estavam aplicados não estavam, na verdade, sendo encontrados inicialmente no paciente, já que não havia os contatos posteriores e as forças oclusais, consequentemente, estavam concentradas nos dentes anteriores e também comprometia a guia canino e o conceito de oclusão mutuamente protegida. Otamari e os colaboradores, em 2017, eles ressaltam que quanto maior for o número de contatos por dentes, mais distribuídas estarão as forças oclusais, o que permite estabilidade e equilíbrio oclusal. Então, essa afirmação ela caracteriza o desequilíbrio oclusal que havia no paciente e justificava a necessidade do tratamento reabilitador no caso descrito. Quando se trata das possibilidades de reabilitação, a literatura ela é bem vasta quanto a isso. Araújo e colaboradores, em 2010, eles citam overlay em resina composta, que são uma opção para quem não dispõe de uma estrutura financeira. Já Katsuoshi e colaboradores, em 2010, eles expõem que a prótese facial removível ela é um meio de restabelecer, mesmo que sendo provisoriamente, as condições funcionais e estéticas do paciente. Goiato e colaboradores, em 2013, eles dizem que é possível restabelecer a DVO por meio das próteses totais, só que com isso faz-se necessário o uso da junção de alguns métodos, que entre eles estão o método de Willis, método fonético de deglutição e entre outros. E por fim, como uma opção de tratamento, Moreira Lopes, em 2017, ele demonstra que o uso de implantes tem apresentado uma taxa de sucesso satisfatória a longo prazo, além também de apresentar vários benefícios, que dentre eles tem a facilidade na higienização, a ausência de desgaste de estrutura dentária sadia e também tem um resultado estético bem satisfatório. Costa e colaboradores, em 2017, eles afirmaram que é primordial devolver a função fisiológica do paciente através de restaurações testes que irão orientar a reabilitação definitiva. Por este motivo, nós escolhemos as resinas compostas, justamente por elas serem uma opção de tratamento que é mutável e favorável a alterações de acordo com as necessidades. Alguns autores
no ano de 2010 e 2011, eles pontuaram a resina composta como um material que evoluiu significativamente durante a média de 10 anos, tendo sucesso de aproximadamente 90%. Entretanto, em relação à técnica direta, sabe-se que algumas propriedades da resina composta elas ainda deixam a desejar, que entre elas estão a contração de polimerização, que interfere diretamente na integridade marginal, lisura superficial, e também uma das dificuldades de trabalhar com esse material é alcançar as propriedades ópticas do dente natural. Essa afirmação ela foi encontrada em artigos de 2002 a 2008. As cerâmicas odontológicas, elas têm sido o material mais utilizado para a confecção de overlays. Todavia, as resinas compostas de última geração têm sido propostas como materiais alternativos, isso devido ao seu baixo módulo de elasticidade, maior resiliência e a possibilidade de se realizar reabilitações extensas de maneira direta. Quem disse isso foi a Karine de Souza em 2019, e ela também fez um estudo de comparação entre as facetas de resina composta e as de silicato de lítio. Esse estudo ele teve como objetivo avaliar a sobrevivência à fadiga e os modos de falha de cada uma. E nesse estudo ela concluiu que, apesar das facetas oclusais de cerâmica apresentarem uma sobrevivência à fadiga superior às facetas oclusais diretas em resina composta, as de resina elas apresentaram falhas que eram reparáveis, enquanto as de cerâmica elas apresentaram falhas irreparáveis. Agora, em relação às técnicas, Denison e colaboradores, em 2012, eles descrevem que a confecção de restaurações de resina por meio da técnica semidireta, ela agrega vantagens da técnica indireta, porém tendo um menor custo, pois é executada no consultório pelo próprio cirurgião dentista. E quando se fala da técnica semidireta, Tonili e Hirata em 2010 e Marques e Guimarães em 2015, eles afirmam que a técnica semidireta ela pode ser uma excelente opção de tratamento para restaurações em dentes posteriores, apresentando ali um menor custo operacional e um tempo de trabalho também se comparada à técnica indireta. Spreafico e colaboradores, em 2015, eles, ao avaliarem comparativamente as técnicas direta e semidireta, eles observaram que ambas as técnicas elas apresentaram um similar desempenho clínico e adaptação marginal. Isso foi avaliado em 3 anos e meio de acompanhamento. E diante disso, no caso que nós descrevemos, nós conciliamos as técnicas direta e semidireta, levando em consideração as diferentes espessuras de acréscimos que foram necessárias de material restaurador em cada elemento dental. Para a resolução do caso, os acréscimos feitos nos elementos superiores, eles foram realizados com a resina Grandioso Heavy Flow, que por ela apresentar um altíssimo teor de carga, propriedades físicas como dureza, resistência mecânica, resistência à abrasão, que eram superiores a diversos materiais condensáveis. E ela também tem indicação para pequenas reparações e tratamentos restauradores minimamente invasivos. Isso foi dito pela Voco do Brasil. Na técnica semidireta, é necessária a confecção de uma matriz de transferência para obter o molde de espessura e a anatomia desejada. Com isso, o material que nós escolhemos foi o registrado Clear, pois, segundo a autora Diana e seus colaboradores em 2017, esse material ele possui uma estabilidade dimensional satisfatória e não exibiu mudanças significativas após 4 horas desde o tempo inicial, além de permitir também uma boa passagem de luz. Dentre as etapas para uma reabilitação oral eficaz,
nós encontramos a montagem do modelo de estudo em articulador. Pearson e seus colaboradores, em 2020, eles explicam que o esquema oclusal em MI não deve ser classificado como patológico. Em pacientes que não têm sintomas para patologias articulares de ordem mecânica, esse esquema ele pode sim desempenhar plena funcionabilidade. No caso, uma das justificativas para transformar o paciente de MI para a relação de oclusão cêntrica, que é a ROC, é para obter um espaço ali para nós fazermos o tratamento reabilitador. Só que no caso em questão, devido à ausência dos contatos posteriores, o paciente ele já possuía esse espaço que era suficiente para a reabilitação. E por fim, para a finalização do tratamento, na verdade, após a finalização do tratamento, como medida terapêutica e de proteção das restaurações, foi confeccionada para o paciente uma placa protetora miorrelaxante, como era orientado por Pontus Mello em 2007. Bom, agora chegamos às nossas considerações finais, onde nós concluímos que o tratamento proposto nesse trabalho, com o objetivo de proporcionar o equilíbrio do sistema estomatognático por meio de um procedimento conservador, ele conseguiu devolver ao paciente contatos interoclusais e, por consequência, a função mastigatória, qual o paciente se queixava, mostrando ser uma boa alternativa de tratamento, concordando com a literatura existente no que diz respeito ao excelente potencial restaurador das resinas compostas, por meio das técnicas direta e semidireta. Aqui estão nossas referências bibliográficas que nós utilizamos para fazer o trabalho. E é isso, nós agradecemos a atenção.